Géser, como economista, de que lado você fica nessa batalha? Pela manutenção da Selic ou pela queda dos juros? Olha, pela manutenção da Selic, achei a decisão correta. Eu acho que há uma série de mitos nessa discussão, né? Primeiro, assim, ninguém gosta de juro alto. Então, pega bem falar que o juro está alto, etc. Só que o juro você não baixa por decreto, né? Você precisa ter fundamentos da economia para você poder baixar os juros. Então, se você é um pequeno poupador, ele pergunta assim, eu posso investir em título do governo? Algum gestor profissional vai falar, olha, você pode investir, mas precisa ter um bom retorno, ou seja, um juro alto. Por quê? Porque se o risco é alto, o juro tem que ser alto. Então, isso é para a defesa do pequeno poupador. Ou seja, só vai dar para reduzir os juros se você tiver fundamentos para que você tenha as contas públicas equilibradas. Isso me parece claro. Outra coisa, você fala, bom, o presidente está falando contra a autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central vem ajudando o governo Lula. Por quê? Porque ajuda a política monetária. Toda a literatura sugere que a autonomia do Banco Central é positiva para diminuir a volatilidade da moeda, para manter a taxa de inflação a níveis mais baixos. Então, isso é algo positivo. Agora, eu, francamente, acho que o Lula sabe tudo isso. Mas pega bem, fala mal dos juros. Assim como o Trump fazia. É curioso que Lula e Trump tenham a mesma estratégia. Fala mal do Banco Central que pega bem. Agora, Vila, a unanimidade em manter os juros dissipa as dúvidas sobre o Banco Central? Será que a decisão endossada pelo Copom traz um alívio para o futuro? Olha, a questão da declaração, por exemplo, do Lula, ou das declarações que nós vimos, elas são infelizes, né? Primeiro, porque isso cria mais turbulência. O que o governo menos precisa no momento é turbulência. Ele precisa construir uma base sólida no Congresso Nacional. Esse tipo de fala pega bem entre uma parte do eleitorado, mas é pessimamente recebido no Parlamento, na Câmara e no Senado e no chamado mercado. Essa que é a realidade. Basta ver o que aconteceu com o câmbio, com a Bolsa e por aí vai. Então, a questão que se coloca é que ele tem de centrar fogo, não nisso, ele está olhando o alvo errado, mas é construir a base política ele não tem. O Ministério é muito ruim, gasta mal o dinheiro público, que faltam recursos, faltam, mas o gasto atual é muito mal feito. Precisa ter responsabilidade nesse gasto e construir um ministério que administrativamente seja melhor e politicamente tenha sustentação no Congresso. Não adianta nada ter um ministro do Centrão no ministério se ele não entrega os votos no Parlamento, como recentemente nós vimos em diversas votações. Então, esse tem de ser o foco dele. Na medida em que haja estabilidade política, uma base confiável no Congresso que possa aprovar as medidas econômicas do governo, isso terá necessariamente um reflexo na economia, ou seja, tanto nas decisões do Banco Central, né, como nos investidores, cria-se uma estabilidade. O que o governo mais precisa é isso, é tranquilidade, estabilidade, e ele joga a lenha na fogueira, ele faz o papel inverso. Ele não está na oposição e nem não é presidente, ele é presidente, tem de entender isso. Então, ele está um pouco desintonizado. O que eu sinto, enfim, é que o Lula de 2024 não é o Lula de 2004, 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, ele tinha essa sensibilidade que era necessário, basta ver como que foi a economia no Lula 1. Ele não está entendendo o momento histórico e isso é muito ruim porque enfraquece politicamente e traz ônus a todos nós em relação ao crescimento do país, que é muito baixo.